Você sabia que a família, amigos e até mesmo aquelas pessoas com quem você convive diariamente podem ajudar ou atrapalhar o processo da sua terapia? Olá, aqui é o Rafael Krais, hipnoterapeuta e instrutor de hipnose, e hoje eu quero ensinar sobre um dos principais inimigos do tratamento dos meus clientes de hipnoterapia, o famoso problema sistêmico. Mas antes de falar sobre isso, por favor, lembre de dar aquela curtida legal aqui no nosso canal, de modo que o canal cresça ainda mais e possa ajudar você e cada vez mais as pessoas sobre o poder da hipnose e hipnoterapia na vida delas. Os problemas sistêmicos são, como o próprio nome diz, problemas que envolvem o sistema da pessoa. O que é um sistema pessoal? A sua família, seja a família de origem, por exemplo, seus pais, ou a sua família atual, como marido, como esposa, crianças. Além da família, nós temos os problemas que envolvem a empresa, o local do seu trabalho, sua faculdade, seu colégio, as pessoas que estão à sua volta. Todos esses sistemas, eles influenciam uns aos outros. Por exemplo, o que acontece na sua família, de uma forma ou outra vai influenciar o seu rendimento no trabalho, e o que acontece lá no trabalho vai influenciar no seu convívio familiar também. E por isso, parte do tratamento que a hipnoterapia avançada promove é o que nós chamamos de reforço emocional. Eu assumo a minha vida. Porque muitas vezes o problema que uma pessoa tem, na verdade foi porque ela simplesmente protelou as coisas que ela tinha, colocando a responsabilidade na mão dos pais, do marido, da esposa, dos filhos, do governo, do impeachment, do imposto, na mão de Deus e todo mundo. Então, boa parte do tratamento hipnoterapêutico que eu faço serve para reforçar que quem é o dono da vida dessa pessoa é ela e que está errado se colocar como vítima das situações. Então esta pessoa, por exemplo, se ela tem um problema em casa, se ela tem um problema no trabalho, essa pessoa ela chega nesse ambiente com uma atitude mental diferente. Ele não vai dar porrada no chefe. Mas ele vai olhar para o chefe e dizer, olha, eu não permito que você pise na minha cabeça da maneira como você pisava antes, eu não sou seu capaz. A mesma coisa acontece no relacionamento, a mesma coisa acontece com os pais, a mesma coisa acontece com a vida. Eu assumo o controle da minha vida. Esta é a parte mais importante do processo de hipnoterapia. Não apenas tratar as causas emocionais que geraram um comportamento nocivo, mas, acima de tudo, motivar a pessoa para ela perceber que ela é a verdadeira protagonista da vida dela e não os outros. E para eu falar de problema sistêmico, eu preciso explicar duas questões muito importantes. A primeira, chamada compounding negativo, e a segunda é o amor ou fidelidade aos pais. O compounding negativo é o reforço ou repetição de uma ideia a longo prazo. Uma imagem muito simples para explicar o compounding é um martelo. É você ficar repetindo, marretando, martelando aquela ideia a longo prazo. É por isso que muitas vezes o cliente ele sai muito bem do consultório, só que chega em casa, os pais continuam os mesmos. O marido continua o mesmo bobo, a esposa continua a mesma chata. Todos eles ficam olhando para o cliente dizendo, você não é presta, você tá gordo, você bebe muito, você fuma muito, você nunca vai mudar, você é assim, etc, etc, etc. E aí o cliente ele tem duas opções. Ou ele rompe esse vínculo, que é um pouco mais difícil, assumindo a vida dele, dizendo, olha, você não pode falar isso pra mim. Ou ele baixa a cabeça e continua levando a martelada na cabeça dele. A segunda questão importante para explicar o problema sistêmico é o chamado amor ou fidelidade aos pais. Este amor é uma das causas mais comuns de sofrimento. Esse amor ele acontece da seguinte maneira. Tá lá o Joãozinho, tá lá a Mariazinha pequenininho no quarto, na casa do papai e da mamãe, ele tá de boa, tá tranquilo, tá brincando com a bola dele, brincando com a boneca dela, só que papai e mamãe estão brigando. Papai tá dizendo que mamãe é feia, mamãe tá dizendo que o papai é bobo, que é bêbado, e os dois começam a brigar e gritar. Esta imagem negativa é aceita pela mente subconsciente da criança. Esta imagem guardada na mente subconsciente da criança é uma imagem que é lida da seguinte maneira. Se papai e mamãe sofrem tanto, é por minha causa. Eu não quero que papai e mamãe sofram. Eu prefiro sofrer no lugar deles. Eu prefiro sofrer a ver o papai e a mamãe tristes. E você que deve estar ouvindo isso, deve estar pensando, ah, é besteira. A criança não tem capacidade para entender ou pensar dessa forma. É isso mesmo, meu amigo. A criança não tem capacidade consciente ou racional para entender que esse problema
é um problema do adulto e ela assume como parte de si mesma aquele problema. Por quê? A criança até uma certa idade, normalmente até os 10 ou 12 anos de idade, ela se vê parte do sistema de uma maneira muito mais intensa que o adolescente e o adulto. Na verdade, quanto mais jovem essa criança, até os 3 ou 4 anos de idade, mais intensa é essa percepção de que eu sou parte do sistema. O que acontece ao sistema vai me atingir. É por isso que 99% dos meus clientes, o problema inicial acontece, adivinhe em que idade? Se você falou de 0, ou melhor, dentro da barriga da mamãe até os 6 anos de idade, você acertou. Até os 6 anos de idade é onde 99% dos problemas dos meus clientes está guardado. Ele não lembra, ela não lembra, porque ele na verdade acha que aquilo ficou no passado. O passado não me atinge mais. Ah, que ledo engano. Este passado, o teu subconsciente ele vai assimilando com outras informações ao longo da vida, e quando o subconsciente percebe que criou um trajeto, um caminho neural aí dentro do teu cérebro, o teu subconsciente ele vai mais ou menos falar isso. Fulano, agora entendi exatamente o que você quer na sua vida. Deixa que eu assumo o controle daqui pra frente. E aí, aquilo que aconteceu aos 6 aninhos de idade, aos 10, aos 12, aos 15, o subconsciente entende que faz parte da sua vida. E o que vem a partir desse momento é só uma sucessão de ciclos. E você que está vendo esse vídeo aí em casa, deve saber muitas vezes o quanto você anda para dar no mesmo lugar. Você escolhe, você muda, você pensa diferente, usa roupas diferentes, come diferente. E no final do dia, você está fazendo exatamente o que você fez um ano atrás. Rafael, e como é que eu resolvo então esse problema de compounding negativo das pessoas à minha volta e de amor ao sistema, amor aos pais? É um pouco difícil, mas não impossível. Esta possibilidade de resolver, ela vem com a compreensão. Eu preciso, ou melhor, o cliente precisa entender que o problema que pertence a outras pessoas não é um problema dele. Ele não precisa sofrer em nome do amor aos pais. O que os pais decidiram ao longo da vida deles, adivinha? É um problema deles, é uma escolha deles. Não é culpa do filho ou da filha assumir a bronca que os pais não conseguiram resolver. Primeira coisa, ele precisa se esvaziar dessa raiva, perdoar, entender a vida dele e a partir deste momento ele começa a olhar aquele compound negativo e olhando na cara dos pais, do marido, da esposa, do governo, olhar para ele e dizer, olha, eu não aceito que você fale mais assim comigo, porque agora eu assumo a minha vida e você não controla mais a minha vida. É isso. Espero que você tenha gostado deste assunto e tenha entendido um pouco mais sobre os problemas sistêmicos e de que maneira o compounding negativo ou o amor ao sistema podem influenciar negativamente os resultados de um processo terapêutico, seja da hipnoterapia ou inclusive qualquer outro procedimento psicoterapêutico. Se você tiver alguma dúvida, se você achar que precisa entender um pouco mais desse assunto, não hesite em entrar em contato comigo. É só escrever aqui nos comentários, acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, mandar um e-mail pra gente e eu vou ter a maior satisfação em poder te ajudar. Um grande abraço, uma linda vida, curte e compartilhe com os teus amigos e até a próxima.